curiosidade daqueles que se interessarem em continuar os estudos sobre este e outros cordelistas de referência do passado. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi: além de um empresário e um editor bem-sucedido, João Martins de Ataíde também foi grande poeta, publicando obras de forte apelo popular. Algumas obras a ele atribuídas, entretanto, são alvos de questionamento quanto à autoria. Isso nós já sabemos, não é? Entre os folhetos aos quais, entre os folhetos seus, entre os folhetos seus aos quais não cabe o questionamento da autoria, citam-se Amor de Perdição, O Prisioneiro do Castelo da Rocha Negra, O Segredo da Princesa, O Estudante que se Vendeu ao Diabo, Romance de um Sentenciado, O Casamento do Calangro, etc. Embora já se observasse em Leandro as adaptações, né? Então, alguns cordéis do Leandro foram feitos a partir de adaptações de histórias que já existiam. Por exemplo, a Teodora, né? A história de Teodora, a donzela Teodora, desculpem. A história da donzela Teodora foi feita a partir de um conto antiquíssimo, né? Que veio lá do Oriente. Você tem também o Soldado Jogador, que foi feito a partir de uma história, salvo engano, espanhola, não é? Você tem também a história de Juvenal e o Dragão, que foi feita a partir de um conto popular, do universo da carochinha, chamado Henrique e os Três Cães. Então você também tem histórias dele feitas a partir das Mil e Uma Noites, não é? Que é o caso de O Príncipe e a Fada, né? Foi feito a partir de uma história das Mil e Uma Noites. Então você já tinha adaptações em Leandro Gomes de Barros. Ataíde então amplia esse mecanismo, essa estratégia de construção de narrativas. Então, ele ampliou as versões das obras para o cordel. Ele utilizou tanto fontes orais como fontes literárias, cinema, que ele gostava demais, ele assistia muito cinema, não é? Então eu dei aqui alguns exemplos de obras dele que foram inspiradas em outras. O Prisioneiro do Castelo da Rocha Negra foi inspirado no livro O Prisioneiro de Zenda, que foi publicado em 1894 pelo inglês Anthony Hope. Depois virou filme também. O Estudante que se Vendeu ao Diabo foi baseado em O Estudante de Praga, que é um filme de 1913 dirigido por Paul Wegener. Romance de um Sentenciado, eu até já citei, é a versão do romance O Conde de Monte Cristo, publicado em folhetins entre 1844 e 1846 por Alexandre Dumas pai. Existem dois Alexandre Dumas, né? O Dumas, um é o pai e outro é o filho. O filho tem o mesmo nome do pai, então a gente tem que colocar vírgula pai, vírgula filho, para saber qual dos dois escreveu. Amor de Perdição, que foi feito a partir do romance homônimo de Camilo Castelo Branco, publicado em 1862. Você pode citar outros, né? A Filha das Selvas, baseado nas histórias sobre Tarzan do... Agora me fugiu aqui, gente, digo já. Edgar Rice Burroughs, né? Que foram para o cinema. Certamente ele pegou a história a partir do cinema, né? E não dos livros, né? Que tem uma série de livros sobre o Tarzan. O Casamento do Calangro, o cordel dele é claramente feito a partir do Casamento e Divórcio da Lagartixa, de Leandro Gomes de Barros. Então ele não tinha vergonha não de construir a sua obra a partir da obra de outro. Ele não tinha muito problema. Ok? Não foi um poeta de temática sobrenatural. Isso aqui é um autor que fala
Não foi um poeta de temática sobrenatural, apesar de alguns dos seus folhetos enfocarem o céu, Padre Cícero, o diabo ou o inferno. Não era também o poeta do circunstancial, né? Aquele poeta que constrói, pega uma notícia e transforma em cordel, né? O chamado poeta repórter. Também não era uma marca dele. Por quê, gente? Exatamente pela percepção de que era um cordel que tinha pouco fôlego, né? Era um cordel que ele tinha ao mesmo tempo de vida da notícia. Quando a notícia perdia o interesse por parte do público, o cordel também já não tinha mais interesse. Era principalmente um poeta voltado para o amor, para a aventura, para o grotesco, para o mundo da imaginação. A gente fala de grotesco, pessoal, a gente está falando daquelas coisas insólitas, né? O rapaz que se casou com a jumenta em Salvador, por exemplo, né? Essas coisas insólitas, né? O mundo da imaginação, que os cordéis de fantasia também muito o agradavam. E de fato, boa parte da produção poética de Ataíde é formada pelos romances de amor, de sofrimento, de reinos encantados. Outra temática importante trabalhada na obra de Ataíde são as pelejas. Cabendo lembrar que o autor chegou a bater-se em duelo poético com Preto Limão, né? Preto Limão era um cantador da época dele, e ele mesmo, num depoimento que a Ruth Terra registra no livro dela, já citado, Memórias e Lutas, ele diz lá que chegou a se bater em duelo, né, com o Preto Limão. Então, entre os cordéis de peleja, alguns ele não coloca o nome dele, usa um pseudônimo, mas os que ele utiliza o nome dele, você tem, por exemplo, peleja com José Ferreira Lima, com Raimundo Pelado do Sul e com Leandro Gomes de Barros. Ele criou uma peleja totalmente fictícia com o Leandro Gomes de Barros. Desse cordel, inclusive, são os versos a seguir. Separei só a partezinha inicial. Voltando João Ataíde, então ele fala de si mesmo em terceira pessoa, né? Ele não disse quando eu retornava, não. Voltando João Ataíde, de Vitória a Jaboatão, quando chegou em Tapera, que saltou na estação, encontrou Leandro Gomes, entrou em conversação. Bom dia, senhor Leandro, grande poeta modelo. Fiquei bastante contente porque desejava vê-lo, não só pela sua fama, como para conhecê-lo. Aí o Leandro diz, ele vai colocando a letra A e a letra L ao lado das estrofes. Agora é a vez de Leandro falar. Eu também, da mesma forma, gosto da sociedade, embora que suas frases não tenham sinceridade. Caiu a sopa no mel para quem já tinha vontade. E aí o Ataíde diz, seu Leandro, não se altere, veja que lhe tratei bem. Primeiro sem ter segundo, no mundo não há ninguém. Quando o mal persegue o homem, não se sabe de onde vem. Então eu coloquei só umas observações, gente. Esse cordel vocês encontram no site da Fundação Casa de Rui Barbosa. Quem tiver interesse, eu não consegui encontrar, eu posso mandar para vocês. Eu desci esse cordel, né? Então eu coloquei as observaçõezinhas, gente. Percebam como a Ataíde se apressa em mostrar Leandro como alguém agressivo, né? Enquanto ele atribui para si mesmo um retrato de alguém cordato. Veja que lhe tratei bem, né? Interessante é a afirmação que ele diz: primeiro sem ter segundo, no mundo não há ninguém, né? Então, seria, a gente pode ver aqui, como um reconhecimento por parte de Ataíde que Leandro era maior. Ele está chamando o Leandro como primeiro, né? Mas ao mesmo tempo ele aproveita para dar uma criticada, né? Ele critica uma certa arrogância por parte do adversário, que parece não reconhecer, né, aqueles que vêm abaixo dele, né? Então, olha, rapaz, você é o primeiro, mas só existe primeiro porque existe um segundo, né? Só existe Flamengo porque existe Vasco e por aí vai, né?
Então, aceite, que reconheça a importância também daqueles que são inferiores a você. Então, o cordel, pessoal, já resumindo, não tem problema de spoiler aqui, até porque não vou entrar em detalhes, mas aí a partir daí o cordel segue o padrão que era próprio do cordel de peleja, né? Então inicialmente os dois vão se debater em questões ligadas a conhecimentos gerais, né? Os cordéis de peleja era muito comum esse desafio de um para o outro, né? Dizer nome de países, capitais de países, né? Animais, e aí nome de rios também, né? Fazer perguntas de geografia, de história. Muitas dessas perguntas, algumas delas, aliás, não eram perguntas científicas, estavam ligadas a superstições, né? Então, muitas dessas perguntas vinham dos almanaques que eram feitos na época, chamado Lunário Perpétuo, que eram textos que reuniam tanto informações científicas como coisas ligadas à astrologia, né? Questões ligadas ao conhecimento popular, os sinais de beleza, né? Então, a partir daí, depois dessa introdução inicial, eles começam a fazerem esse enfrentamento, né? Dizer nome de países, depois ele passa a dizer nome de cidades brasileiras, depois ele passa para nome de rios e por aí vai, né? Era muito comum também nas pelejas, não é o caso deste cordel, as questões ligadas à mitologia, né? Quem era a deusa tal, quem era o deus tal e por aí, ok? Bom, e aí o cordel termina, pessoal, de maneira abrupta, né? Nessa história de uma estrofe passar de um para outro, de outro para um, termina com a Ataíde dizendo lá a sua fala, né? E termina o cordel assim de maneira abrupta, sem apontar um vencedor, né? Muitas vezes nos cordéis de peleja você trazia o vencedor, né? Quem foi o vencedor daquele embate. Então, um dos mais célebres cordéis de peleja já citado por mim é a peleja do Cego Aderaldo com o Zé Pretinho de Tucum, né? Em que o Cego Aderaldo vence o seu opositor com aquele trocadilho lá, com aquele trava-línguas, né? Quem apaca cara compra, paca cara pagará. E aí ele vence. No começo o Zé Pretinho era todo tratado muito bem, enquanto o cego era maltratado. E depois, quando ele vence, o caso muda e ele é que passa a ser, né, elogiado. Então este cordel termina sem indicar um vencedor, na verdade, termina sem uma despedida do leitor, né? De maneira abrupta. Simplesmente é interrompido o cordel e não se preocupou ele em dar um fecho para o texto. Observa-se na obra de Ataíde, só um segundo, gente. Observa na obra de Ataíde, poeta da primeira geração de cordelistas brasileiros, o emprego de estratégias narrativas que não foram repetidas pelas gerações novas. Isso, pessoal, eu trouxe também neste meu livro, nessa minha pesquisa sobre o Santaninha. Várias fórmulas, né, de narrativas não se seguiram, né? Não foram perpetuados pela tradição. No início se era mais ou menos como tentativa, né, e erro, né? Você ia testando fórmulas. E algumas das fórmulas adotadas pelo Ataíde não foram adiante, né? As gerações seguintes não repetiram. Isso acontece com Leandro também. Quero inclusive indicar um artigo da minha monitora, a Aruxa, não é? Eu orientei esse texto dela. É um texto que está aqui neste livro. E ela analisa, gente, aquelas coisas que não se transformaram em tradição em Leandro.
A gente costuma sempre dizer que Leandro, né, deitou regras para os que vieram depois. Ela diz assim, onde é que tá, gente? Do que não se fez tradição na poesia de Leandro Gomes de Barros, né? Um texto assinado por ela e pelo João Paulo Barbosa Leão, que é o esposo dela. Então eu gostaria de recomendar esse artigo dela, que mostra como algumas coisas em Leandro não foram aproveitadas pelas outras gerações. Então algumas coisas que ocorreram dessa forma com o Ataíde. Rimas entre palavras de timbre aberto com palavras de timbre fechado. Por exemplo, Deus rimando com céus. Isso está lá no Estudante que se vendeu ao diabo, né? Isso era comum na poesia parnasiana. A alternância entre estrofes diferentes, né? Uma estrofe de um tamanho, outra estrofe de outro tamanho. Em Doutor Puchavante, ele tem uso de cetilhas e décimas. Ora usa cetilha, ora usa décima. Então hoje o nosso cordel, você escolheu uma estrofe, você vai com ela até o final. O emprego de cetilhas sem nenhum verso branco. Eu quando comecei a escrever cordel, eu também fazia isso. Todos os meus versos rimavam, né? Então as desventuras de um analfabeto, todos os versos rimam. Não há nenhum verso branco. Algumas rimas também, gente, calcadas na oralidade, né? Por exemplo, ele rima mãe com acompanhe, né? Então, hoje em dia você não pode, você não utiliza mais uma rima dessa, não é que não pode. Nada de deitar regras para ninguém. Mas não é praxe se rimar mãe com acompanhe, né? Eu só conheço duas rimas para mãe, né? Mãe, você tem mamãe e você tem Tchucarramãe, que é uma tribo indígena. Mas na oralidade você pode rimar mãe com champanhe, com acompanhe, né? Com langanhe, né? A carne ruim, né? Langanhe de carne. Ok? Então ele rima mãe com acompanhe. Salvo engano, isso tá também na A Vida e o Testamento de Cancão de Fogo. Também há uma rima dessa de mãe com arranhe. O gato arranhe com mãe, feito por Leandro Gomes de Barros. Outro aspecto importante a ser destacado é a produção, a preocupação em produzir obras que atraíssem clientes, né? Que garantissem lucros. Então aí o trabalho com as capas, né? A gente já falou sobre isso. Eu trago um cordel dele aqui, que nós temos a primeira versão da capa, é uma versão ainda em capa cega, né? Que é a descrição do beijo. E já depois tem o mesmo cordel já editado por Bernardo da Silva, José Bernardo da Silva. Depois que ele vendeu, José Bernardo reimprime, mas já com uma capa com ilustração. Então, como eu falava, gente, o cuidado com a capa, com o acabamento do produto para ser atrativo, não é? Também o uso das propagandas na capa de trás. Ele diz onde é que estão os clientes, né? Onde o cordel pode ser encontrado, qual o próximo livro que vai sair. Ele já aproveita como espaço para propaganda, não é? Para divulgação. Então eu já tinha dito que ele usava esses chamamentos através de frases, né? De frases, fazendo a propaganda do cordel. Então, a Filha das Selvas, né? Dele diz assim no começo: mimoso epílogo de amor passado nas florestas virgens da misteriosa África. Enredo, África, terra do Xangô e da feitiçaria. Enredo sutil e melindroso. Só um minuto.